E olha só o título, hein? Eu cheguei, eu vi e eu parei. Eu cheguei, eu vi e eu parei. E logo após, abaixo, eu coloquei também um subtítulo que também explica esta ação, né? Agiu, interferiu e transformou. Olha que coisa linda, vamos de novo? Agiu, interferiu e transformou. Meus irmãos aí que, pelo título, eu creio que já começou a dar glória a Deus, né? Porque o título aqui chama muita atenção, né? E vamos, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos para esta palavra, né, que Deus colocou no meu coração, está em Lucas. Lucas, que não é apóstolo, hein? Não confundam. Lucas é um grande pesquisador, ou a sua profissão, médico, né? Então foi um médico do qual o evangelho chamou a atenção dele e ele começou a pesquisar. De todos os livros, Lucas é o mais detalhista, né? Coloca números, né? Nos traz aí dos evangelhos, um que traz mais dados e que do qual, quando a gente une os evangelhos para falar sobre uma parábola ou sobre uma situação ou um momento, se completa e aí a gente consegue ter uma visão melhor do que aconteceu naquele momento. Vamos lá? Lucas capítulo 10. E o versículo 25 em diante, irmãos. Lucas capítulo 10 e o versículo 25 em diante. E está escrito assim: E eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse: Mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Bem, o doutor aqui estava questionando quem? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? 26. Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E aí no 27, continua dizendo: E ele respondendo disse, olha o doutor respondendo para Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou explicar aqui este contexto, né? E nós já conseguimos agora ter uma ideia, né? Aqui está falando sobre o samaritano, né? A história vai daí desenvolver e ao longo do caminho, mas já de antemão nós iremos falar sobre a figura central desta história. Então, aqui, para a gente entender sobre o doutor, o homem que sabia de cor e salteado, né? Se levantou não para perguntar porque ele tinha dúvida, mas sim ele se levantou para questionar Jesus, para prová-lo, para ver se Jesus se enquadrava na lei, ou o que ele falava, ou o que ele estava fazendo se enquadrava na lei. Ou seja, como todas as outras histórias, querendo pegar Jesus num pulo. Mas o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não foi pego em nenhum pulo. Ele simplesmente foi como nasceu, cresceu, teve a sua infância, e como qualquer judeu, estudou, né? Então ele também, né,
se transformou não só num doutor, mas sim num mestre. Por quê? Porque estava desde o início, estava antes, né, de tudo acontecer. Então, imagine, um homem altamente especialista, falando no contexto aqui, homem, tá? E eu posso dizer que Jesus aqui é homem, ele veio como homem. Amém, irmãos? Então, vamos analisar aqui. Quando Jesus questionou, né? Então, falou pro doutor, então, diz aí sobre a lei, enfim, né? E aí ele citou, para os irmãos aí anotar, e a irmã Suzamara aí vai dar um apoio para nós. Ele citou no versículo 26, Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 5, né? E vamos ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Amém? Ó, o homem acertou, hein? Jesus questionou. E olha como que interessante, ele se levantou para questionar Jesus, e Jesus respondeu ele com uma questão. E aí eu vou dizer para vocês aí, já é um grande ensinamento aqui. E também, o doutor também, claro, citou Levítico capítulo 19 e o versículo 18, que está escrito assim: não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E, ó, homem esperto, né? Homem que do qual aí tinha na ponta da língua, de cor e salteado, a lei. E, ó, dizes bem. Foi assim que Jesus respondeu para ele, né? Porém, tem algo aqui de estranho. Como que pode uma pessoa saber de cor e salteado a lei e entender que se ele colocar a lei em prática, o resultado é a vida eterna? Os judeus sabiam disso e eles sabem disso. Mas o que chamou a atenção e que do qual, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele consegue sondar os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. E como desde o início muitos homens, né, seguiam a lei, mas era até uma certa parte. Mas eles não conseguiam pegar a essência da lei. E olha que interessante. E aí lá em Lucas 10, 28, aí Jesus diz para ele: respondesse bem, faze isto e viverás. Tá tudo certo, né? Então o que eu pesquisando aqui, ou seja, a obediência perfeita resulta na vida eterna. Então, o que eu aprendo? O que adianta eu saber da Bíblia de cor e salteado, mas na hora de colocar em prática, eu não consigo? E olha só o detalhe. E o doutor sabia que então, se ele obedecesse a lei, ele conseguia chegar até a vida eterna. E Jesus estava dizendo para ele também que a lei é santa. Aí você vai falar assim: irmão Jéssica, que conversa é essa que a lei é santa? Vem comigo. Romanos capítulo 7. Olha só. E o versículo 12. Para provar para os irmãos. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Romanos capítulo 7, versículo 12. Está dizendo assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha que interessante. A lei nunca foi ruim. Foi algo bom e justo, que veio sobre a vida daquele do qual Moisés, o povo que Moisés estava liderando. A lei não era ruim. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Gálatas 3, 12. Capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 12, irmãos. Vai anotando aí, irmã Suzamara vai no apoio aqui. E olha só. Ora, a lei não é da fé. Então, peraí. Então tem dois passos aqui. A lei é uma coisa e a fé é outra, né? Então vamos lá. Ora, a lei não é da fé, mas o homem
que fizer estas coisas, por elas viverá. E aí, dá uma olhada, por favor. Então aí tem uma escolha. Então vamos lá, pegando os exemplos então dos personagens bíblicos do passado ou do Antigo Testamento, já vimos que quando a lei era aplicada, só ia até um certo ponto, porque eles não conseguiam entender a lei, ou também entendia a lei em um ponto, mas esse ponto era para trazer benefícios para si próprio, ou interpretava a Bíblia e para manipular as pessoas. Olha só, tudo por interesse próprio, que aí é comparado aos fariseus, que do qual, quando convinham, citava a lei, mas quando era contra si mesmo, não serve. Não serve. Então era isso. Aí você vai falar assim, irmão Jesse, então aonde que está o problema aqui agora nessa história? E o problema é o seguinte, vamos lá, Romanos capítulo 7 e o versículo 14, aí já os irmãos já aprendam referente à lei. Olha lá, Romanos 7,14, está escrito assim: quando a lei é espiritual, olha o detalhe, e que do qual eles não entendiam isso. A lei, quando a lei é espiritual, o homem é carnal e é vendido ao pecado. Dá uma olhada no negócio desse. Então, não tem como, né? Os dois ali, ou você agrada o lado espiritual e desagrada o carnal, ou desagrada o espiritual e aí alegra o carnal. Então o que está dizendo? Quando a lei é espiritual, o homem é carnal. Então, este doutor aqui, o que faltava para ele? Ele aqui, quando citou isso, a Deus citou na carnalidade, sem o entendimento espiritual, ou seja, sem a revelação do Espírito Santo. Porque você pode perceber, você pode ler a Bíblia, mas se não for o Espírito Santo de Deus revelar ou esclarecer em nosso entendimento, ou fazer a gente entender no nosso coração, a gente vai ler. Eu falo por mim próprio. Tem coisas que hoje eu estou estudando que eu fico bobo. Eu fico falando, meu Deus do céu, mas quantas vezes eu li essa passagem e não entendia desta forma? Olha que coisa interessante. E aí hoje eu dou risada do nada, ou fico triste, fico bravo, com raiva, por causa das grandes oportunidades que nós temos todos os dias. E muitas vezes, para a gente não ter a visão espiritual, acaba julgando fora as oportunidades. Então, aqui a lei não conseguia ser 100% ou colocada em prática, porque não era vista como algo espiritual, não era vista como algo santo. Esse era um detalhe. Então, Jesus aqui começa, e com diplomacia, ele dá uma aula em cima de 2 versículos do qual o doutor conhecia. E olha só que interessante. Porém, Jesus começou a entender que aquele homem não estava muito bem, não conseguiu entender muito bem o que Jesus estava tentando ensinar para ele. E como Jesus não deixa nós nos confundir, e aí ele vai contar uma história para esse doutor. E esse é o contexto desta parábola. Então vamos lá. No 30 em diante, olha só que interessante. E Jesus respondendo disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Um ponto aqui. A distância entre Jerusalém e Jericó é aproximadamente 27 quilômetros. Olha só, hein? Amém, irmãos? Então vamos lá. E caiu nas mãos dos salteadores, ou assaltantes, os quais o despojaram de suas vestes, ou arrancou suas vestes, e causando-lhe muitas feridas, retiraram-se e deixando-o meio morto, ou na realidade ali talvez desmaiado, né? Vamos dizer assim, né? Então, ou seja, esse homem estava no caminho e estava
estava descendo de Jerusalém para Jericó. E aí, geograficamente, dizia o quê? Que este caminho era um caminho de declive, né? Era um caminho cheio de rochas, era um caminho cheio de cavernas, era um caminho que tinha várias pedras, que era mais alto que as pessoas que passavam por ali. Então era um caminho que muitas vezes a gente conhece como também um caminho improvisado, né? Porém, era um caminho perigoso por causa dos assaltantes que ficavam escondidos nessas cavernas, nesses buracos, ou por detrás destas rochas, pedras, e que do qual ali as pessoas que passavam ali, na verdade o costume era passar sempre juntos, né? Sempre com mais pessoas para evitar este assalto. Mas esse homem estava sozinho e foi assaltado. Arrancaram-lhe tudo que ele tinha, até as roupas, e o espancaram. E aí deixaram ele praticamente, vamos dizer, desmaiado. Aqui está dizendo meio morto, ou quase morto, né? E por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho. E quando o viu, passou de largo adiante dele, ou seja, passou de longe, ou atravessou para o outro lado. E da mesma maneira, também descia um levita. E quando chegou àquele lugar, viu, mas também passou de largo adiante dele. Mas um samaritano, e aqui eu paro aqui, e a gente vai continuar. Então vamos explicar aqui, até este momento. Vamos lá. Irmãos, não sei se alguém aqui já um dia já precisou de um socorro. Acho que quase todos nós, né? Talvez o socorro não foi por algo assim tão terrível. Talvez acabou a gasolina do carro, vamos dizer assim, ou o motor falhou, vamos dizer, alguém se acidentou e alguém chegou na sua porta e falou: olha, tem que socorrer, enfim. Eu já fiquei parado numa rodovia e o que eu esperava, né? Esse talvez os olhos da fé, vamos dizer assim, e pensava comigo assim: eita, nesse momento aqui podia passar o pastor Josiel. Poxa vida, né? Aproveitando ali que trabalha ali, né? Com carro e tal. Poxa, podia também passar aqui o pastor Tiago, né? Ou, vamos dizer aí, o nosso líder dos jovens aí, o nosso irmão Tiago. A gente sabe que estão sempre andando de carro para São Paulo, para cá, enfim. Ou um irmão, né, conhecido. Ou seja, a esperança de que alguém vai chegar naquele momento para lhe ajudar. E o coração a gente sabe que fica apertado e talvez ali alguém já ficou na situação de à noite, né? E sabe que é perigoso à noite, pode chegar às vezes, sei lá, qualquer um ali para fazer o mal. E imaginando e me colocando no lugar, eu quero também que os irmãos façam da mesma forma nesse momento, deste homem nu, que está dizendo aqui que despiu ele, machucado, ou seja, ferido. E talvez ali, esse homem, talvez, vamos se dizer, estava levando ali talvez o seu mantimento para a sua família. Imagine, levando ali uma sacola com pães, uma sacola ali, né, com carne, enfim, o mantimento para a sua família. E agora, como ele se encontra ferido, machucado e totalmente frágil. E aí, de repente, imagina ele olhando e vindo quem? Um sacerdote. Eita! Um sacerdote, irmão. Meu Deus do céu, a presença de um sacerdote, eu falo e volto a repetir. Imagina o meu pastor Josiel chegando aqui agora, nesse momento. Imagina ele batendo no meu portão. Irmão, eu acho que eu largo a live aqui e vou correndo, porque é o meu pastor que está vindo na minha casa. E é uma pessoa muito especial para mim. E o sacerdote, por ser considerado homem de Deus, ou considerado homem santo, homem separado para cuidar das coisas do templo, para apresentar sacrifício. Eu costumo dizer que o sacerdote, ele é como se fosse um policial, né? Um investigador, que até no momento quando alguém era cometido por uma lepra, era ele que ia lá fazer o quê? Investigar. E peraí, vamos passar por um processo, 7 dias,
Está em Levítico capítulo 13 em diante, para quem quiser conferir. É o sacerdote. Então o sacerdote, a presença de um sacerdote é algo que você fala assim, eita, agora eu vou me tranquilizar, porque o sacerdote está vindo. E aí imagine, você agora talvez levantaria a mão, ou aqui, ó, eu estou aqui, me socorre. Mas aí a história não é bem assim. Este homem vai e passa de lado, ele atravessa o caminho, ele atravessa para o outro lado e ignora uma pessoa que está necessitada, uma pessoa ferida, uma pessoa que perdeu tudo e só está ali, vamos dizer, da forma que veio ao mundo, triste, com o coração apertado, e passou. Talvez ali, naquele momento, irmãos, eu acho que ali, se ele estava triste, deve ter ficado mais triste ainda. Imagina o aperto do coração dele, saber que uma pessoa que ele poderia confiar, uma pessoa que poderia ajudá-lo, ele de N formas, ignorar e passar direto. Talvez é o mesmo sentimento, né? Você está ali, e aí você conhece o irmão, e aí o irmão, ó, fecha o vidro do carro e passa direto. Imagina esse sentimento, irmãos. Fala, meu Deus do céu, Senhor, tenha misericórdia desse homem. Mas aí tudo bem. A mensagem vai continuando e diz que ali vem quem? Um levita. Eita, irmão. Levita, irmãos. Vamos lá. O levita foi constituído para ser o auxiliar, né? Auxiliares do sacerdote. Ou seja, ele cuidava dos utensílios da casa do Senhor. Não confunda levita com cantor, tá? Aí você fala assim, irmão, mas espera aí. Mas lá Davi, lá na frente, pegou Asaf, pegou os levitas e colocou eles para administrar o louvor, o cântico. Amém, irmãos? Mas a primeira instituição que veio da parte de Deus, a primeira, que os levitas eram cuidadores da casa do Senhor, cuidadores dos utensílios da casa do Senhor. Davi não fez eles perder este título. Davi simplesmente incluiu mais uma responsabilidade na vida dos levitas. Então, já todo mundo então já tira isso da cabeça e fala, levita é cantor. Não podemos dizer isso com ali 100%, eu não posso falar isso. Porque o real motivo é, ele é auxiliador do culto. Ele é auxiliador dos utensílios da casa do Senhor. E este homem, com certeza, talvez não tanto esperança, né? Quanto olhar para um sacerdote vindo, mas agora está vindo o levita. E aí ele com certeza deve ter acendido novamente a esperança de receber um socorro. Mas aí, irmãos, a história aqui vai dizer que também o levita passou para o outro lado e deu pé e ignorou, fez como ninguém quisesse nada. E aí, olha só o erro. Os dois, tanto o sacerdote quanto os levitas, olha só, ambos falharam e dá uma olhada no que eles falharam. Vamos lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Miqueias, capítulo 6, e o versículo 8. Eles feriram os requisitos da lei de Deus. E quais são os requisitos? Vamos lá, 6:8. Vamos ler, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Olha, eles feriram isso. Ou seja, não praticaram a justiça, não amou, não se atentou que ali era uma oportunidade de fazer o bem. Olha só que interessante. E eles não eram humildes, porque talvez na sua postura, porque eu sou o sacerdote, eu não vou na casa do meu servo, porque na casa do meu servo a rua dele é de barro.
então eu não posso sujar o meu carro. Eu não vou na casa daquele fulano porque lá não tem nenhum banheiro, ou porque não tem nenhuma pia, ou porque a casa dele não tem reboco, ou porque a casa dele não tem laje de telha. Olha a postura. A postura de quem poderia ter feito a diferença e não faz. Feriu os requisitos da lei de Deus. Isso é grave. E nos dias de hoje estão acontecendo isso. Muitos daqueles que dizem ser homens de Deus estão ferindo os requisitos da lei de Deus, que é fazer o bem, que é amar, fazer o bem é andar na humildade, independente da sua posição social, perante a Deus todos nós somos iguais, porque Ele morreu por todo o mundo, não foi só para quem é crente, ou só para quem é ateu, ou só para quem é católico, não. A oportunidade é para todos. Jesus morreu por todos. E se eu digo que estou seguindo a Jesus, diz eu sou servo de Deus, e não faço e não imito Jesus, estou fazendo sacrifício de tolo. Irmãos, de nada está valendo. De nada está valendo. E olha só, Êxodo, capítulo 23. Vamos lá. Do 4 ao 5 também, aqui, feriram. Dá uma olhada nisso aqui. E olha esse detalhe, olha só. Então vamos lá. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo de sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Aí você fala assim, peraí, irmão Jéssica, calma aí. Peraí, nós estamos falando aqui de uma pessoa ferida, um ser humano, e peraí, agora você está falando de ajudar animal? Então, peraí. Se na Bíblia está falando que um animal eu não devo deixar sofrer, eu tenho que ajudar, se ele está caído, eu tenho que tirar a carga dele, fazer ele levantar, recobrir ali as suas forças. Agora imagina a imagem e semelhança segundo Deus. A imagem e semelhança de Deus, irmãos, o ser humano. Aquele que Deus deu o domínio sobre todas as coisas na terra. Olha, a lei está falando e está sendo bem clara sobre ajudar um animal. Agora, se eu pegar agora a lei que para ajudar o ser humano é maior, se coloca mais ênfase. E aí, ou seja, olha onde vocês querem chegar. O que Jesus estava querendo dizer para esse doutor? Ei, você é doutor aí, mas é o seguinte, você não faz. Você pode conhecer Bíblia de cor e salteado, mas se você não fizer o bem, não colocar em prática, de nada valerá. Olha só que interessante. Não adianta, irmãos, colocar terno, colocar uma gravata, colocar um sapato brilhante e não fazer a obra social, não fazer o bem. Não andar, não praticar a justiça, não amar o bem, não andar humildemente como Jesus andou humildemente. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a postura. Ele poderia ter falado assim, o seguinte, eu sou e acabou. E tudo feito, mas poderia. Mas e aí? Não, irmãos, ele veio mostrar como homem que, da mesma forma que ele conseguiu, porque ele tudo que do qual na lei ele colocou em prática. E foi 100%, porque a lei espiritual. Olha que coisa interessante. E ele está ensinando para esse homem aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Mas o homem que do qual
foi roubado, continuou no chão. Vamos se dizer que continuou, talvez, com mais dores, continuou com mais tristeza, porque agora me passa duas pessoas representando o reino de Deus e não ajuda por causa da sua postura, por causa do seu ego. Não posso pegar, não posso fazer, não posso trabalhar. Não, ou talvez aquela história, né, irmão? Não, eu vou esperar o próximo, é que aí o próximo vai fazer. Para com isso. Se Deus abriu esta porta, porque é uma porta de oportunidade de fazer o bem, e você não faz, você pecou. Olha que sério, irmãos. Esses dois pecaram contra Deus. Tiveram uma oportunidade, olha que coisa linda. Se a gente for colocar entre sacerdote e levita, olha só. O sacerdote estava no caminho e o levita estava no caminho. O sacerdote viu, o levita também viu, mas não pararam. Olha o título da mensagem. Porém, quando talvez aquele homem já perdeu as suas esperanças, e aí de repente me vem o samaritano. Samaritano, um povo do qual os judeus consideravam um povo mestiço, um povo que só acreditava no Pentateuco, um povo que fez um local para adorar, um templo à parte de Jerusalém, e do qual foi repudiado pelos judeus, do qual os judeus oravam para que eles não tivessem vida futura, olha só. Ou seja, existia um ódio muito grande no coração dos judeus para com o samaritano. Mas olha quem aparece, o bom samaritano. E aí vamos continuar aqui onde nós paramos no samaritano. Mas, no 33, irmãos, versículo 33, mais um samaritano que ia de viagem, chegou até onde ele estava, ou seja, vamos lá pelo título, enquadrar aqui, ele chegou, e aí vamos lá, vendo, e ele viu, moveu-se de grande compaixão. Olha só, irmãos, olha que coisa linda na vida desse, do qual estava excluso da sociedade judaica, do qual estava sendo repudiado este povo. Olha só, irmãos, que adianta falar que eu sou eleito, mas na hora de fazer o bem e ajudar, eu não tenho isso daqui, Ele estava passando. Poderia também ter feito a mesma coisa, mas a compaixão, irmãos, porque ele olhou, quem estava ali? Não era um cachorro. E mesmo que tivesse, eu creio que talvez ele também teria ajudado, porque está na lei. Mas estava ali um ser humano, estava ali talvez um pai de família. Irmãos, e ele se moveu de compaixão, e ele parou, e ele viu aquela situação, e do qual, continuando, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho, montando sobre sua própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Irmãos, olha aí, alguém consegue ver um evangelista na vida desse samaritano? Irmãos, primeiro, o samaritano aqui tinha o quê? Mantimento. Olha só o que ele tinha, azeite e vinho. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele que serve a Deus, ele tem azeite e vinho, irmãos, para ajudar o seu próximo, ou seja, ele sempre tem uma reserva. Olha que coisa interessante, porque a gente não sabe no caminho o que pode acontecer, quais são as oportunidades de fazer o bem. Então você tem que estar preparado, e o samaritano estava preparado para ajudar. E olha só que coisa linda. E ele pegou ali aquele homem que estava ensanguentado e limpou, colocou ataduras, olha que coisa linda, e levou para uma estalagem. Vamos colocar aqui que a estalagem é a igreja. Olha que coisa linda. Não foi assim que aconteceu comigo e com você?
Estávamos neste mesmo estado no caminho, ferido, sem nada, sem esperança. Já tínhamos perdido toda a esperança. E de repente vem quem? Um bom samaritano, que eu posso também comparar como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E veio e sarou as nossas feridas, aleluias. E nos encaminhou para aquilo que é maravilhoso, que é estar na estalagem, é estar debaixo da proteção de Deus, é estar na igreja, é estar em comunhão com os irmãos, é estar vivendo o melhor de Deus perante a presença do Senhor. Olha que coisa linda! O nosso Senhor Salvador fez isso e continua fazendo a todo momento. Irmãos, quantos estão aí pelo caminho? Quantos estão com suas vidas despedaçadas? Quantos estão andando sem esperança? Mas o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é a nossa esperança, aleluia. No caminho parecia que não tinha ninguém, no caminho parecia que era o fim, no caminho estava tendendo à morte, porque este homem diz que estava meio morto, então estava tendendo à morte, mas, oh glória a Deus, aí veio o bom samaritano, aí veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aleluia, e fez acender novamente vida sobre nossas vidas, aleluia, e cuidou de nós, tratou as nossas feridas, fez diferente daqueles que diz postura, daqueles que usam dos seus cargos, poder, para manipular, aqueles que manipulam as ovelhas, aqueles que tiram a lã da ovelha, aqueles que tiram a pele da ovelha, e aqueles que hoje estão tirando até o sangue da ovelha. Mas Jesus não fez isso. Tratou da lã da ovelha, colocou em pastos, olha, pastos verdejantes, para se alimentar. Por isso que hoje eu e você, que declaramos com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, aleluia. E aí tem o brilho do Espírito Santo, irmãos. Está entendendo esta mensagem? Olha, praticamente aqui foi um conflito na cabeça do doutor. Fala, meu Deus do céu, agora, olha só que interessante, vamos continuar aqui a história. Glória seja dada ao nome do Senhor. E no outro dia, enquanto ia partir, o samaritano tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tu o que ganhares a mais, quando regressar, eu te pagarei. Olha só, hein? Aí ele faz uma pergunta aqui. Quem desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o doutor, olha só, ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faze tu o mesmo. Olha que interessante. Não basta você ajudar aquele que está parado no caminho. Não basta você pegar e cuidar das feridas. Não basta você levar para a estalagem ou para a igreja. Irmãos, olha só que interessante. Você tem que agir como esse homem agiu. Mas você tem que interferir na situação e transformar. Ou seja, temos que vir como impacto na vida do nosso próximo, que do qual ele entender, para ele entender que, ei, o homem é falho, mas Jesus não. O homem desiste fácil, mas Jesus não. Olha só, quando este homem leva aqui, vamos comparar aqui que o dono da estalagem, vamos comparar como o nosso pastor, que a gente vai, né, os obreiros aí, né, leva a alma, né, até a igreja, e lá o pastor faz o quê? Agarra. Lá o pastor cuida, lá o pastor mantém, lá o pastor dá palavra, olha, dá água, olha que coisa linda.
E aí você vai cuidando, você não larga a mão. Você vai continuando investindo na vida do pastor, ó, e investindo, ó, e aí automaticamente o pastor investe na vida da alma. Então vira uma corrente isso daí. É um investindo na vida do outro. É um fazendo o bem na vida do outro. É um ciclo que não para. E não para, só vai parar quando você quebrar o princípio da lei de Deus. Olha que coisa interessante. Mas o doutor aqui pela palavra, ele entendeu. Olha só. Então, ou seja, você viu que Jesus veio devagarzinho. Com certeza deve ter sido conflitante na mente desse homem, desse doutor. Mas aí ele vem dar como vamos dizer, né, um checkmate, né, sobre a vida deste doutor. Então vai e faz. Ou seja, Jesus abriu agora uma oportunidade de tudo aquilo que ele aprendeu colocar em prática. Vai e faze tu o mesmo. E aí eu digo para vocês esta noite, e aí? Vai ficar parado? Talvez você fale, irmão, mas eu não consigo ir. Mas você conhece quem pode ir por você. Então abençoa esta obra, para que muitas vezes outras pessoas vão até, né? É assim que a gente faz. Vamos lá. Um médico, né? O que acontece? Se a gente for analisar o período de guerra, chegavam os soldados feridos, mas o médico não ia para a guerra. Mas o que o médico era? Um investidor. Porque o médico fazia o quê? Sarava cuidava para curar ali as feridas daquele soldado, para o soldado retornar para a frente de batalha. Olha que coisa interessante. Muitos de nós somos assim. Então, muitos são usados assim. São abençoadores ocultos. São pessoas que não aparecem, mas estão abençoando a obra de Deus. Estão fazendo bem. Estão fazendo aqui a lei se cumprir. Então o que eu aprendo, irmãos? Olha só. Praticar a justiça. Amar a benignidade. Andar humildemente com Deus. E como no título. Chegar, ver e parar. Ou seja, observar, analisar. Fez tudo isso? Agora você vai agir. E essa ação sua, esse agir seu vai interferir. E através de interferir, como que a gente interfere na vida do nosso próximo? Com a palavra de Deus. E aí a partir do momento que interfere com a palavra de Deus, o que acontece? Transformação. Agora talvez, irmãos, aquele homem que foi assaltado ali, que não tinha nada. Imagine, retornando às suas esperanças. Estava quase morto. Mas aí agora estava ali curado e bem cuidado. Era a nossa situação antes, irmãos. Estávamos no caminho. Fomos saqueados pelo inimigo. O inimigo tirou todas as nossas esperanças. E não havia um homem justo que pudesse nos ajudar, que pudesse nos tirar da situação de destruição, que pudesse nos tirar da situação de pecado. Mas aí apareceu, oh glória a Deus, foi enviado direto dos céus o nosso bom samaritano, coisa linda, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e veio mostrar veio colocar sobre nossas vidas a sua misericórdia, a sua compaixão. E hoje nós estamos aqui para glorificar Ele, para exaltar o nome dEle, para agradecer ao nosso Senhor Jesus pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, pelos livramentos, por tudo, irmãos. Agradecer a esse bom samaritano por tudo que Ele nos fez e continua fazendo. Agradeça a todos os irmãos que não só vivem a palavra, ou só palavra de boca para fora, mas os irmãos que colocam em prática,
que cada dia mais tem sustentado este ministério, que tem abençoado o reino de Deus, que do qual tem feito o bem, tem praticado a justiça, que tem a todo momento dizendo: Senhor, eis-me aqui. E não precisa chamar duas vezes, né? É só uma vez: Senhor, e ó, vamos embora, vamos fazer a tua vontade, vamos ajudar o nosso próximo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó, coisa linda, né? Irmãos, vamos continuar fazendo bem. E aí, como comentando ontem com o nosso pastor Josiel, depois que os discípulos se tornaram apóstolos, a primeira coisa que a ordem ali de Jesus era ir lá em onde? Em Jerusalém, ajudar quem? Os irmãos mais próximos. Porque lembrando, irmãos, que como que eu vou para uma guerra com soldados feridos? Como que eu vou para a guerra com um soldado com fome? Como eu vou para a guerra com um soldado com sede? Ou seja, nós estamos falando da luta espiritual. Nós temos que ter soldados, homens e mulheres de Deus, sadios, que tenham um entendimento de quais são os princípios de Deus, colocar em prática o bem, amar fazer o bem, independente, irmãos, do que vai vir em troca. A gente não tem que esperar nada em troca, porque a grande promessa foi feita, que é a vida eterna para aqueles que fizerem o bem. Olha que coisa linda! Irmãos, essa é a grande promessa. Irmãos, está tudo certo, é fazer o bem. Eu sei que para muitas pessoas é difícil isso. Para aquele doutor, foi difícil compreender isso. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tem a todo momento, da mesma forma que lá como Deus deu testemunho lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que o Espírito Santo de Deus não contenderia mais com o espírito do homem e retornou para o céu. E aí depois retornou para a terra através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje, o Espírito de Deus continua agora, ó, lutando, irmãos, para nos convencer a fazer o bem a todo momento. E eu quero deixar esta mensagem ao seu coração. E o título é: Eu cheguei, eu vi, eu parei. Agiu, interferiu e transformou. Fique essas palavras no coração dos irmãos. Seja uma pessoa que interfere, irmãos. Seja uma pessoa que o seu testemunho faça transformar aqueles que estão ao seu redor. E sempre que eu digo, e todos os irmãos da igreja já estão careca de saber, que o meu interno, o seu interno, tem que contagiar o externo. Se internamente de você tem Jesus, então automaticamente tem amor, tem justiça, tem humildade. E tudo isso contagia o seu externo. Porque quando as pessoas olham num servo de Deus, que ele tem todos esses atributos, ele se aproxima e vê você como o próximo dele. Olha que raciocínio interessante. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus continue, em nome de Jesus, abrindo essas oportunidades para nós fazermos o bem. E através disso estamos sendo provados. Glória seja dada ao nome do Senhor.